Olá, olá, muito bom dia para você que está acompanhando a nossa Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã na estreia desse vídeo. Ou boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aí em algum outro horário, algum outro dia da semana também, assistindo e participando da Escola Bíblica. Agora, quero dar uma boa noite para os nossos alunos. Hoje a gente tem uma classe mais cheia, alunos e professores conosco na quarta-feira aqui gravando ao vivo. Nós fazemos uma transmissão no domingo, ela é gravada, mas a gente grava ela na quarta-feira aí com vários alunos pelo Google Meet. Se você quiser participar algum dia, é só falar conosco ali, a gente manda pelo WhatsApp o link, né? Pode falar conosco aqui pelo YouTube mesmo, nos comentários, ou então pelas nossas redes sociais que vão estar nos links na descrição desse vídeo, né? Tanto no Face quanto no Insta. Você manda naquelas caixinhas de mensagem inbox, né? E aí a gente dá um jeitinho de colocar você nos nossos grupos de WhatsApp e você pode participar conosco dessa gravação também. Vai ser uma bênção ter você aí nos auxiliando nesse aprendizado, nesse crescimento e também ser abençoado em tudo isso, tá bom? Nós estamos aqui no nosso trimestre, nas nossas 13 lições aqui, com o tema chamada para adoração. E estamos entrando agora na quinta lição. Você que está aí acompanhando pelo YouTube já deve ter visto o título, né? Deus instrui seus adoradores. Então, antes de mais nada, eu quero pedir a um dos alunos aqui que abra para mim no texto base da aula de hoje, o texto áureo, Levítico capítulo 9, versículo 23 e 24. Então, alguém, por favor, leia esse texto. Levítico capítulo 9, verso 23 e 24. Mas se você achou, já pode abrir o microfone e ler. Não precisa levantar a mão aí no Google Meet, não. Pode Então ler. entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Muito bem, vamos fazer uma oração. Vamos conversar com o Senhor para que Ele fale conosco nesta manhã para vocês aí, nesta noite para nós aqui. Pai, obrigado pela Tua palavra, por esse tempo que nós temos de reflexão, que possamos aprender mais sobre a Tua vontade e que possamos colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Enfim, nós começamos então agora, de fato, o estudo no livro de Levítico, posteriormente o livro de Números e depois o livro de Deuteronômio. Que são livros que são base para toda a adoração do povo de Israel e posteriormente vão formar a base para a adoração do povo de Deus, o povo cristão, né, os que vêm a partir de Cristo. E aqui você tem, então, o capítulo 9, versículo 23 e 24, é justamente a consagração dos sacerdotes ali, do exercício do sacerdócio, e o livro de Levítico, ele vai tratar justamente de toda a legislação ritual, tanto de adoração e culto, quanto também de toda a parte de legislação em relação à purificação, em relação a doenças de pele, até mesmo mofo na residência, mofo na casa, até nisso tem ali legislação no livro de Levítico. Por quê? Tudo era de acordo com o exercício do sacerdócio. Então você vai ter nos outros livros outros tipos de legislação, alguma legislação civil, por exemplo, mas no livro de Levítico, tudo que tiver alguma relação com o exercício do sacerdócio vai estar contido aqui. É algo que a gente já tem que ter em mente. Toda a legislação que nós vamos aprender ao longo destas semanas, elas não podem ser encaradas de uma maneira literal. Por quê? Em Jesus, presta atenção nessa parte, em Jesus, toda a legislação ritual foi revogada. Então, tudo que era um ritual, sacrifícios, ofertas de cereal, ofertas para comunhão, holocaustos,
Tudo isso foi revogado em Jesus. O que não foi revogado? A lei moral, ou seja, tudo que tinha a ver com a moralidade, de acordo com justamente os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. É assim que o próprio Jesus divide toda a lei e os profetas aqui no Novo Testamento, ali, por exemplo, em Mateus 22, tá? E a gente vai entender o porquê. Então, quando você estudar o livro de Levítico, você não pode cometer o, não só ele, mas também o livro de Números e o Deuteronômio, você não pode cometer o erro achando que os ritos que lá estão têm que ser praticados por você hoje. Nós vamos fazer um bom e longo exercício aqui de entender como Jesus foi revogando, ou melhor, até mesmo substituindo cada um desses rituais, cada um desses sacrifícios. Outra coisa que nós vamos trabalhar aqui é entender essa mentalidade de culto, porque o culto é um reflexo da adoração. Diria que é a materialização da adoração, em especial uma adoração coletiva. Porém, nós estamos falando de tempos e épocas totalmente diferentes. O culto que nós hoje, como cristãos, como crentes em Cristo, prestamos ao Senhor é total e completamente diferente do culto que era prestado no Antigo Testamento. O culto do Antigo Testamento não é, principalmente aqui neste período dos primeiros 5 livros da lei, né, o Pentateuco, ele não é um ato onde pessoas se reúnem, pessoas cantam juntas, pessoas param para ler um texto bíblico, para orar juntos. Não, o ato de culto era ir até a tenda do encontro, ou o que você conhece como tabernáculo, ir até o tabernáculo e oferecer algo. Isso era o culto no Antigo Testamento. Você deve conhecer, mas e a parte da música? E a parte das festas? Exato, você também vai conhecer aqui, ao longo destes livros, as festas. O livro de Levítico contém todas as festas que eram celebradas aqui pelo povo de Israel. Ali havia música, ali havia dança. Com o passar dos anos, como que o nosso culto foi se tornando algo tão diferente? Bom, os primeiros cultos da igreja primitiva, eles começam com base no que era feito nas sinagogas. Afinal, os primeiros cristãos eram judeus convertidos a Cristo. Então, na sinagoga se lia da palavra, se orava junto e se cantava um hino ou um cântico, né? Geralmente um salmo. E ali, então, nós fomos aprendendo dali a liturgia, um texto muito claro sobre liturgia da Igreja de Cristo é Colossenses 3,16, onde Paulo diz ali que deve ter o compartilhar da palavra de Deus, a exortação, o louvor, a oração, a gratidão, as súplicas, tudo isso tem ali algumas dessas dicas. Então, a gente não deve confundir muito esses dois universos. Mas você vai perceber que quando a gente fala de adoração, a gente não fala apenas de um momento de culto. E sim, estamos falando de todo um estilo de vida que o Antigo Testamento nos provoca a fazer agora em Cristo Jesus. Bom, sem mais delongas, eu quero puxar aqui então o primeiro aspecto deste ponto de culto que eles tinham no Antigo Testamento. Então, alguém, por favor, leia para mim Levítico, capítulo de número 1, versículo 2 ao 4. Levítico 1, do 2 ao 4. Se você achou, abra seu microfone e já pode começar a leitura. Levítico 1, do 2 ao 4. Falava os filhos de Israel, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trazei a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo, e se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação.
Muito bem. Eu vou ler só o versículo 4, porque na versão que o pastor leu, eu vou usar uma outra expressão que é dada aqui, eu li o pastor deve ter lido na revista atualizada segundo os melhores textos, e eu vou ler aqui na NVI. Diz assim, ah, versículo 4, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, e aqui tem a diferença, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então, hoje em dia, a palavra holocausto ela ganha uma conotação ruim, né, por conta do que foi feito com principalmente os judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas o holocausto não tem nada a ver com o fato histórico recente, a expressão. A expressão holocausto era uma oferta completamente queimada no fogo. Então, primeiro, era uma oferta ao Senhor, certo? Era uma oferta que não iria uma parte ao sacerdote ou aos sacerdotes, então é importante a gente entender assim, todas as ofertas ali, a gente vai ver algumas delas, os sacerdotes recebiam uma parte dessas ofertas. Então você levava ali, por exemplo, um cordeiro, dependendo do tipo de oferta, oferta para comunhão, por exemplo, o sacerdote ficava com a coxa. E era porque o sacerdote ele não tinha ali o seu ofício de trabalho diferente do sacerdócio. Então ele não conseguia, de fato, ter recurso financeiro para comprar o alimento. Então, não só o sumo sacerdote, que é Arão, mas também os seus filhos e todos os demais, assim como também a tribo de Levi, eles recebiam a parte destas ofertas ali para que fosse o seu sustento, o seu alimento. Né? Só que além disso, o holocausto aqui não, isso era exclusivamente para o Senhor. E ele tinha um fim, e é o que está no versículo 4, que ele diz aqui, então, que o holocausto era aceito como propiciação. Então, ele era a expressão que o pastor Salubi leu na versão dele, é expiação, que é justamente para expulsar ou colocar em troca do pecado. Então, o animal morria no local do pecador. Né? Então, o pecado dele era expiado, ele agia de maneira propiciatória, né, que era justamente essa troca, essa substituição. A minha pergunta é, hoje, e aí eu quero já trazer os alunos aqui para provocar, então vocês aí estão habilitados a participar. Hoje, o porquê nós devemos ou não devemos fazer ali um holocausto? Nós deveríamos oferecer algo ao Senhor em troca ali dos nossos pecados? A gente deveria buscar alguma forma de nos redimirmos dos nossos pecados? Então aí abre o seu microfone e participa comigo aqui. Vai ter que ser rápido, gente. Hoje não. Nós temos o Cordeiro, como diz a Bíblia, né, que é Jesus Cristo, que se sacrificou em nosso lugar. Hoje nós não precisamos mais daquilo. Muito bom. Vamos pegar um texto base para isso? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 20 até o 26. Vamos observar essa propiciação que Jesus faz por nós. Eu já vou aproveitar e vou pedir, outro aluno, fica com o texto aberto, quando eu pedir a leitura, você já faz para mim, Lucas 9, 23, tá? Então, alguém, por enquanto, vai ler só Romanos 3, do 20 ao 26, e alguém já fica aí esperto para mim com Lucas 9, 23. Então, quem achou Romanos 3, do 20 ao 26, pode abrir o microfone e pode ler, por favor. Pois ninguém será declarado 3, 20 ao 26? Isso mesmo. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo,
e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. 23 também. Vai até o 26. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Muito obrigado, Ana. Muito bem, queridos. Então, aqui você vai vendo agora justamente Jesus tomando o local. E aqui no versículo 25, Romanos 3, 25, diz assim: E Deus ofereceu como sacrifício para... Deus ofereceu, estamos falando de Jesus, ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo sangue demonstrado a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, você vê essa palavra agora se repetindo no Novo Testamento e agora se completando em Jesus Cristo. Então, não, você não precisa, e eu diria, você não é capaz de oferecer qualquer tipo de ação ou até o sacrifício da sua própria vida por perdão dos seus pecados. Por quê? Era exigido um animal sem defeito. Era exigido um animal puro e perfeito. Ou seja, se você quisesse sacrificar a sua vida no local dos seus pecados, em favor dos seus pecados, você não poderia ter pecados. Então, percebe a controvérsia. Não é possível se fazer isso. Então, Jesus é que se torna, e aí a irmã Emilce usou a expressão o Cordeiro Pascual, porque de fato é assim que ele é chamado. A gente tem aos domingos meditado no Evangelho de João, e João Batista chama Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui nós temos então essa ação de Cristo. Agora, existe alguma coisa, uma vez que nós não podemos fazer nada para redimir-nos dos nossos pecados, mas existe alguma ação sacrificial de nossa parte que lembre alguma coisa semelhante ao holocausto? Alguém conseguiria me dizer? Pensando em texto bíblico. Só espero que vocês não falem o texto bíblico que eu estou preparando para o final da aula. Mas a gente corre o risco. Ninguém se habilita? Jesus ele fala de uma postura no Evangelho de Lucas, aonde ele exige um tipo de sacrifício diferente do que nós estamos observando que Jesus fez, o que era feito no Antigo Testamento, mas é um tipo de sacrifício. Alguém lembra? Diga, pastor Solovi. O batismo é um sacrifício que você vai fazer, que você morre para o mundo para viver uma nova vida com Cristo. Muito bom, muito bom. Eu preparei um texto base diferente, mas tem esse mesmo sentido, que é de Lucas 9, 23. A irmã Emilce levantou a mão, pode falar. Então, eu estava me lembrando daquele texto de Romanos, né? Não, esse não. Esse deixa para o final da aula. Então tá bom. Tá bom? A gente vai usar esse, mas esse é no final. Era esse que eu não queria que vocês usassem. Mas eu me lembrei dele. Lucas Mas 9, 23. Pode ler, pastor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Muito bem. Então, perceba o seguinte: não há um sacrifício que você faça que vai lhe garantir a perdão dos pecados. Isso Cristo já fez. O texto bíblico ele é bem claro, então
Isso, o holocausto do Antigo Testamento foi revogado no sacrifício de Jesus, tá? Ele foi retirado no sacrifício de Jesus. Porém, o texto que Jesus nos dá, ele exige uma mortificação, um morrer diário. A gente começa nisso através da decisão que nós temos de entregar a vida a Cristo. A gente confirma isso através do batismo, como o pastor Salomão Júnior levantou para a gente aqui. E Jesus, ele faz esse convite, o negar-se a si mesmo. Se você ler na linguagem de hoje, eles trazem uma informação interessante. Ele diz: esteja pronto a morrer diariamente como eu vou morrer. Você vai matando um pouco de si, um pouco do seu querer, um pouco da sua vontade, todos os dias, para que a vontade de Deus comece a governar a tua vida. Então, isso em parte é sacrifício também da sua parte. Não que isso vale garantir qualquer tipo de bênção especial, não que isso vale garantir qualquer tipo de salvação, porque todas as bênçãos, toda a salvação você já recebeu em Cristo. E todas as bênçãos que você tem que receber do Senhor, você já recebeu. A gente já citou várias vezes esse texto, mas depois deixa aí anotado para você ler depois. Efésios 1:3. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, todo sacrifício que você fizer, ou seja, todo o abrir mão, é isso que quando a gente está falando sobre nós, todo o abrir mão que você fizer, ele vai ser para que você esteja cada vez mais no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus espera que você faça. Irmão Valdir levantou a mão, pode falar. Todos estão me ouvindo, né? Eu não sei se eu estiver errado, os pastores me corrijam, né? Eu só queria fazer uma ressalva aí. Para chegar até Jesus Cristo, né, a gente vê que as pessoas faziam isso aí, o animal pagava. Né? Sempre o animal ia pagando. Eu creio assim que chegou uma hora, como se Deus fosse, cansei desse sacrifício de vocês de qualquer maneira. Você sempre pegava, fazia os seus erros e sacrificava um animal. Né? Então, assim, chegou um determinado tempo, Deus já falou, não quero nem mais saber dessa multidão, vou me silenciar. Que aí depois vem a parte do resgate de Jesus Cristo, né? E hoje pela manhã eu estava estudando a lição e minha esposa fez um comentário, né? Porque, assim, esses livros, Levítico, o Pentateuco mesmo, a não ser Gênesis, que e um pouco de Êxodo, que tem um pouco da história, mas que é a criação do mundo, então as pessoas se interessam. Mas quando chega nesses livros de Números, Levítico, as pessoas não se interessam muito, porque é muita história, né? E as pessoas não se atentam a isso. E um debate que dá a impressão que quando chega o Novo Testamento, a gente esquece o velho, porque ainda tem hoje pessoas que praticam essas coisas, né? E não sacrifica um animal, mas eles têm os seus rituais. A gente vê o próprio carnaval, que eles fazem festa, depois ele vai até o confessionário lá, se confessam, reza a penitência, faz isso, faz aquilo, e como se o pecado deles tivessem purificado diante de Deus, né? Então, assim, eu vejo que leva um certo tempo para a gente chegar nessa questão do sacrifício de Jesus Cristo. Mas, para isso, houve muita degradação do ser humano com relação a Deus. De tudo, não tem um novilho, vai uma pombinha, vai uma rolinha, vai qualquer coisa. Mas eu vejo que chega uma hora que Deus fala, não, esse povo está me adorando de qualquer jeito, está sacrificando um animal e não se percebe o que estão fazendo. Então, quer dizer, o animal estava sendo sacrificado até à toa, né? Quando vem Jesus Cristo, é a diferença, porque realmente é um homem que é Deus, que se fez carne, veio, habitou entre nós, deixou os exemplos para que nós hoje o servimos, e muitas vezes a gente ainda servimos ele de uma maneira que eu vejo assim, que muitas vezes a nossa adoração não chega até ele.
E a gente vê que o sacrifício chegava com um aroma suave, a fumaça chegava até Deus, né? Com o sacrifício realmente. E hoje, mesmo com a gente sabendo de tudo isso aí, após a morte de Jesus Cristo, muitas vezes a nossa adoração não chega até Cristo, né? Não chega até Deus. Então eu só queria fazer essa ressalva, que houve um período muito grande para chegar nessa parte de Jesus, de Deus restaurar a humanidade novamente. E assim, como eu falei, os pastores estão aí, os pastores têm muito mais conhecimento, né? Então, era um ponto só que eu queria colocar isso aí. Obrigado. Muito bom. Então, deixa eu acrescentar algumas coisas para trazer mais clareza. Primeiro, de fato, quando você abre, é uma carta interessante para você entender o contexto de sacrifícios no Antigo Testamento. É interessante você ler a carta aos Hebreus, tá? Porque a carta aos Hebreus, diversas vezes você vai ter a informação de como foi essa substituição da parte de Cristo em relação ao sumo sacerdócio e também em relação ao sacrifício. Em algum momento ali, o próprio autor vai dizer ali que Deus, ele tolerou o sacrifício dos animais, eles eram algo que Deus tolerava no Antigo Testamento até que viesse o Filho. Então, por exemplo, aqui você abre em Hebreus 10, um dos textos que fala sobre isso, né? Ele diz ali, vou ler a partir do versículo 3, para não ficar muito extenso. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Olha isso. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e de ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: estou aqui. No livro está escrito a meu respeito. Vim fazer a tua vontade, ó Deus. Então, aí eu não vou continuar muito para a gente não entrar tanto na carta aos Hebreus, mas os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram tolerados por Deus. Em quais momentos você vai ver Deus dizendo: eu tenho nojo, eu desprezo os seus sacrifícios? Você vai ver isso, por exemplo, nos livros do profeta Isaías, nos livros do profeta Miqueias, nos livros do profeta Ageu, Zacarias, Malaquias, que são momentos em que o povo ele está promovendo a injustiça social e fazendo um sacrifício, como o irmão Valdir disse aí, de qualquer jeito. Então eles já não traziam mais o animal perfeito para ser sacrificado. Eles traziam o animal e simplesmente continuavam, porque o que era o sacrifício? Era para lembrar que todo o pecado tem um custo. E isso custa a vida de um outro ser. E já que isso tem um custo, não deve ser feito, não deve ser continuado. Então, o sacrifício, ele existia justamente para lembrar, olha, essa postura que você teve, você deve se arrepender e não deve mais cometê-la. Só que o que eles começaram a fazer ao longo da história do povo de Israel? Eles começaram eles continuavam no pecado e simplesmente apresentavam uma oferta, como, por exemplo, o Valdir bem citou aí o carnaval. Eu posso fazer o que eu bem quiser, e aí eu passo o tempo ali de quaresma, venho na quarta-feira agora de cinzas, e confesso, e está tudo feito. Mas ali você não tem um real arrependimento. Até porque não é assim que se confessa pecados e não é assim que se consegue o perdão dos pecados. O perdão dos pecados está somente em Cristo, não é em qualquer tipo de ritual. Então, de fato, isso aconteceu ao longo da história, não aconteceu porque Deus ficou farto dos animais, mas sim ele estava farto da postura do povo. Agora, tudo isso era uma representação para o que haveria de vir, que foi com Jesus. Tá? Então, apenas trazendo esse pano de fundo aí para a gente entender. Mas eu quero passar agora bom, então, primeiro de tudo aqui, reforçando Lucas 9, 23, que nós lemos,
como é importante a gente entender isso? Deus deseja que nós, ao longo de nossas vidas, comecemos a abrir mão da nossa vontade e busquemos fazer a vontade dele. Estejamos dispostos a andar como Cristo andou e até mesmo morrer como Cristo morreu, por amor a Deus e por amor a Cristo. Então, esse processo é um processo de fato sacrificial, não vai nos garantir nada no sentido de que você não, como eu já disse, você não vai ser mais abençoado, você não vai ser mais salvo, né? Você não vai ter uma casa maior do que os outros por conta disso. Mas, pelo contrário, isso vai colocar você sempre no centro da vontade de Deus. E sempre vai colocar você no melhor lugar que você deveria estar. Né? Ana, pode falar. Abre esse microfone, pode falar. Licença, pastor. Desculpa, às vezes eu me enrolo um pouco para fazer a pergunta, espero que vocês me entendam, vou tentar falar rapidinho. Eu fiquei com Sem dois problema. versículos na cabeça, que eu acho que eles se complementam, mas às vezes parece meio contraditório. Eu queria, se o senhor pudesse falar mais sobre isso. Um deles eu acho que é o versículo que não deveria ser dito, que é o de Romanos 12, né? Tá Apresentar certo. seu corpo como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Porque é o primeiro que vem à cabeça quando a gente fala de sacrifício hoje, assim. E depois eu lembrei eu gosto muito do texto de Oséias, e eu lembrei daquele que ele fala que Deus quer conhecer o seu povo e não sacrifícios, né? E eu tava pensando em tudo que o Valdir falou também, e tentando encaixar assim na minha cabeça que a diferença hoje é que o nosso sacrifício, que foi o que o senhor começou a falar, né? Ele não conquista nada, né? Mas antes também meio que não conquistava em si, né? Não era uma obrigação. Hoje ele é por amor ao sacrifício de Cristo. Uma coisa interessante, Ana, é que sempre foi por amor. Quando Jesus resume a lei e os profetas, ele resume a lei e os profetas do Antigo Testamento. Então, mesmo no Antigo Testamento, os sacrifícios eram por amor e, realmente, como você mesmo disse, ele não conquistava nada no Antigo Testamento. Deus tolerava, Deus aceitava. O perdão vinha de Deus, o perdão não vinha do sacrifício. Mas essa era uma determinação. Agora, o texto que você citou foi Oséias 6,6. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. E, de fato, o que acontecia? Oséias também é um texto em que Deus ele recrimina o sacrifício do povo de Israel e do povo de Judá. Porque eles iam lá oferecer o sacrifício de maneira totalmente falsa, mas oprimiam o próprio povo. Extorquiam o pobre, extorquiam a viúva, extorquiam o estrangeiro, aos necessitados. E Deus está falando assim, rapaz, pessoal, vocês não entenderam nada. É que o que ficou na minha cabeça, assim, quando o Valdir estava falando, é que às vezes parece que não tem... Perdão, é que não tem tanta diferença da fanfarra que acontecia antes para hoje, sabe? Às vezes a gente também está se sacrificando, só que à toa, porque não é puro, não é agradável aos olhos de Deus, é só... Que nem acho que o pastor Salomão falou uma vez também na escola, né? Só um sacrifício físico ali, né? De fato. Não tem muita diferença. A gente não pode tacar pedra no povo de Israel, porque nós fazemos isso muitas vezes com o perdão de Cristo. Quando a gente abre ali em 1 João, a primeira carta de João, capítulo 1, especialmente ali no versículo 9, é dito que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só que muitas pessoas, e às vezes nós tratamos isso de maneira banal, onde, tudo bem eu pecar hoje, eu peço perdão depois para Jesus e tá tudo certo. Só que a questão, algo que a Bíblia nos traz com muita clareza, inclusive em 1 João, ele diz, olha, se você permanece no pecado, Cristo não está em você. Então, quando o Jesus fala sobre o Espírito Santo, que ele convence lá em João 15, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, o texto ele vai dizer justamente que é do pecado porque vocês não creem em mim.
Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o mundo já está condenado. O Espírito Santo vem nos fazer diferença. De fato, ele vai matando cada vez mais um pouquinho de nós para que seja gerado o fruto do Espírito. Então, nós temos que estar muito atentos, essa lição é para a gente, muito atentos à nossa postura diária para saber se nós não estamos agindo como o povo do Antigo Testamento, que é considerando o sacrifício não mais de touros, bodes e ovelhas, mas sim de Jesus, um sacrifício banal, onde simplesmente eu não eu vivo do jeito que eu quiser. Olha, se você está realmente vivendo dessa forma, você tem que estar atento se você realmente pertence a Cristo. Se você realmente tomou a decisão de morrer para o mundo e viver para Cristo. Se você tomar essa decisão, a postura deve ser diferente. Não sei se consegui ajudar muito aí, viu, Ana? Irmã Emilson, pode falar. Então, acredito que a situação nossa dos dias atuais é pior do que aquela do povo de Israel. Certamente. Porque o Cordeiro de Deus desceu até nós, se sacrificou, não é um cordeiro tal como aquele que o israelita trazia para sacrificar. Então, a nossa situação hoje ainda é mais grave. Certamente. Se você lembrar ali, Jesus, diante de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, ele vai citando, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra, se em Tiro tivessem sido realizados os milagres que foram, eles teriam se convertido. Contudo, haverá maior rigor para você no dia do juízo do que houve para essas cidades. Então, nós realmente estamos numa situação muito mais delicada que o povo do Antigo Testamento. Porque hoje, cada cristão tem o Espírito Santo habitando dentro de si para guiá-lo. Naquela época, eles só tinham um líder. Um sumo sacerdote. Então, nós estamos numa situação muito mais vantajosa, consequentemente, uma responsabilidade muito maior. Mas deixa eu avançar aqui para o sacrifício de comunhão. Tá? Então, abra sua Bíblia para mim aí em Levítico, capítulo 3, versículo 1, e outro já vai deixar aberto para mim em Romanos 5, do 1 ao 2. Tá bom? Então, Levítico, capítulo 3, versículo 1, e o outro vai deixar aberto para mim Romanos 5, do 1 ao 2. Se achou, pode ler Levítico. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. Muito bem. Esse sacrifício pacífico você vai ver em algumas versões como sacrifício de comunhão ou sacrifício de paz. E esse sacrifício de paz não está se falando sobre paz entre as pessoas, mas é a paz ou a comunhão com Deus, certo? Então, também a paz e a comunhão com Deus era conquistada ali através de um sacrifício, ou seja, Deus mantinha ali a comunhão com aquela pessoa através, então, desse símbolo de sacrifício, porque era uma manifestação daquela pessoa publicamente, não, eu quero ter paz com Deus, eu quero ter comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus tem paz, por isso que a expressão é paralela aqui. Mas olha o que acontece no Novo Testamento, olha o que acontece com Jesus. Leia para mim aí Romanos 5, versículo 1 e 2. Tendo Pode abrir o sido, microfone? pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Muito bem, então agora você percebe quem é aquele que se tornou o sacrifício de paz, o sacrifício de comunhão, tá vendo aí mais uma vez sendo
revogado, um outro ritual sendo colocado em Cristo. Gente, Cristo fez tudo por completo. Cristo fez toda a obra completa em si. Então, agora é Ele que promove a nossa paz com Deus. Sem Cristo não há comunhão com Deus. Sem Cristo não há paz com Deus. Então, ok? Não preciso fazer mais nenhum tipo de oferta, não preciso fazer nenhum tipo de ritual para ter paz com Deus. É apenas ter entregue a minha vida a Cristo, ter Ele como Senhor e Salvador da minha vida, e Ele já promove essa paz na minha vida. Agora, existe sim algo que é feito a partir daí na nossa vida. Então, quer ver? Olha aqui, eu vou ler para vocês. Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. Tá bom? Então, quem está acompanhando a gente aí com a Bíblia, Mateus 9, 12 e 13. Olha o que Jesus vai dizer. Ouvindo Jesus, disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Olha aqui o texto que a Ana Paula citou, sendo citado por Jesus. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Se você for ler em Lucas capítulo 5, ele vai dizer, mas pecadores ao arrependimento. Então, qual é a minha postura agora? Uma vez que eu tenho paz com Deus, se você for ler também, por exemplo, 2 Coríntios 5, se eu não me engano, a partir do versículo 18, deixa eu fazer uma conferência rápida aqui, você vai ver que Cristo nos reconcilia com Deus, mas Paulo diz que nós também, e ele nos dá o ministério da reconciliação. É 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18 mesmo, tá? Então, do 18 até o 21. Você vai ter justamente Deus fazendo essa reconciliação através de Cristo, porém nos dando o ministério da reconciliação, que é o quê? Levar pessoas a se reconciliarem com Cristo. Então, uma vez que eu fui pacificado, eu tenho comunhão com Deus, agora eu coloco em prática o que Jesus está dizendo. Eu vou aplicar da misericórdia que eu recebi. Eu não vou aos que têm saúde, eu vou aos que estão doentes. Eu não vou aos que são chamados de justos, eu vou àqueles que são chamados de pecadores. Então, o acolhimento é justamente quem não tem paz com Cristo. O acolhimento é quem não tem paz com Deus, não foi reconciliado, permanece como inimigo de Deus. Então, eu não preciso oferecer nenhuma oferta de comunhão, porque Cristo já se ofereceu por mim. Mas agora eu tenho a missão, o dever de oferecer aos outros essa paz que há em Cristo. E trabalhar com a misericórdia. Uma das coisas mais interessantes é Jesus, ele vai diversas vezes nos ensinar a não julgar, ou não julgar sem critério. Porque normalmente o julgamento, ele não tem misericórdia. O julgamento da nossa parte. Aliás, julgamento nenhum tem misericórdia. Tá bom? Até o julgamento da parte de Deus. Quando Deus diz, você é culpado, culpado e acabou. Aonde está a misericórdia? A sentença é revogada. Então, você é culpado. Julgamento não tem misericórdia. Julgamento você tem o veredito, você tem ali o crime é julgado, é dito culpado ou inocente. Se você é culpado, vem ali a sentença sobre você. A misericórdia é, você é culpado, você está sentenciado, porém eu não vou lhe dar a sentença. Isso é misericórdia. Então não é dizer, no mundo não há pecado. Não, esta pessoa não está em pecado. Não, essa pessoa não está fazendo algo que desagrada a Deus. Não, ela está. Porém, Deus teve misericórdia de mim, que sou pecador, não me dando a sentença merecida pelo meu pecado. E eu tenho que olhar para o outro, e isso acaba com o julgamento, gente. Quando você coloca misericórdia de Deus, recebida por Deus, na vida de outra pessoa, você não olha mais para o pecado daquela pessoa. Você olha para a possibilidade que aquela pessoa tem de ser redimida, de ser transformada.
Obviamente, você vai dizer, não permaneça nesse caminho, porque isso vai lhe fazer mal, e isso desagrada a Deus, isso entristece a Deus, isso vai lhe machucar. Obviamente, você vai trazer essa exortação que a Bíblia diz para fazer. Porém, você vai fazer isso em amor. Não dizendo, você é um pecador imundo, porque eu também sou. Então, ter consciência da misericórdia de Cristo que nos alcançou e desta graça faz com que a gente possa ter isso para com outras pessoas. Você quer não julgar mais pessoas? Comece a aplicar misericórdia. Isso vai realmente abençoar a tua vida e vai abençoar muitos dos que estiverem próximos a você. Alguém quer fazer algum comentário ou posso avançar ao próximo rito que era do Antigo Testamento? Vou entender o silêncio como... Ah, pastor Saluvi, levantou a mão. Sua câmera está fechada, viu, pastor? Agora está aberta. Uma das coisas que precisamos ter em mente que a misericórdia de Deus, ela não está atrelada tão somente a um julgamento. Ela está atrelada a antes de nossa vida, antes mesmo do nosso pecado. Porque o Senhor vai dizer, é a misericórdia que te impede de ser consumido. E a minha misericórdia não tem fim. Então, não é num ato do julgamento, porque no ato do julgamento a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem e convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. E isso é fato. A misericórdia, ela vem atuando antes para não sermos consumidos. Como o Senhor chegou lá no Velho Testamento e disse, me arrependo de haver feito o homem, destruirei ele da face da terra, mas preserva Noé e sua família. Quando ele vai dizer, oxalá alguém fechasse a porta da igreja para que a minha ira não se acendesse de balde. E Deus fica 400 anos sem falar com ninguém na face da terra. Então, nós precisamos entender que esta misericórdia que seria devastar todo mundo, morrer todo mundo e acabou. Não sobraria nenhum adorador para estar na presença de Deus. Então, a misericórdia vem muito antes da nossa existência, muito antes do nosso pecado. E isso nós precisamos, por isso que seria uma boa prática a gente lembrar, porque isso esvazia de nós qualquer mérito que nós queremos trazer sobre nossas vidas. Eu sou um bom cristão, eu sou um bom isso. Não. A misericórdia foi que impediu de você ser consumido, sendo lá você quem é, fazendo o que você tem feito, né? A ponto de que a misericórdia de Deus atua na vida de pecadores, dizendo, visto lá, íntegro, reto, que teme a Deus e desvia do mal. Não diz que não comete o pecado, mas ele desvia-se do mal, ele tenta viver uma vida justa e piamente. Davi, servo segundo o coração de Deus, é chamado desta maneira, mas teve os seus pecados, mas a misericórdia de Deus atuou na vida. Abraão é chamado amigo de Deus, é a misericórdia de Deus que leva a dar esse título a Abraão. E nós precisamos entender que também em nossas vidas é esta misericórdia que nos leva a estarmos constantemente na presença de Deus e adorá-lo desta maneira. Muito obrigado pelo complemento, pastor. Quero trazer agora para vocês um tipo de oferta diferente. Então, até então, nós falamos sobre oferta pelo pecado, oferta pela comunhão, pela paz, mas há um que é uma oferta pela gratidão. Então, alguém, por favor, abra para mim aí a Bíblia em Levítico, capítulo de número 6, do versículo 14 ao 16, tá? Levítico, capítulo de número 6. E aí você vai ali e lê para mim do 14 ao 16. E aí perceba que essa é uma oferta diferenciada.
Quem achou pode ler. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar. E dela tomará um punhado da flor de farinha, da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos, sem fermento se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, das ofertas queimadas do Senhor, todo o que as tocar será santo. Muito bem, então aqui você tem a chamada oferta de cereal, que era de fato uma oferta ali, um punhado da melhor farinha amassada com óleo, isso ali se tornava um bolo ou um pão, e isso era oferecido então ao Senhor. Uma parte dessa oferta, ela ia então para o sacerdote, o sumo sacerdote, e para os seus filhos, né? Então iria para Arão e para os seus filhos ali como parte também da alimentação. Isso aqui era um símbolo de gratidão, normalmente. Então, era uma oferta voluntária, e era feito aqui não por qualquer tipo de pecado, mas por demonstração de gratidão ao Senhor. Bem, nós, como demonstração de gratidão ao Senhor, nós normalmente devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é o que ele mais importa. Porém, há algumas outras formas de você demonstrar essa gratidão, e o apóstolo Paulo faz um paralelo entre esta oferta do Antigo Testamento e uma maneira de demonstrar-se gratidão e, ao mesmo tempo, se responsabilizar pelo sustento de pessoas que são dedicadas exclusivamente à obra de Deus. Então, abre sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Quem achou pode ler, por favor. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Por que isso é tido como um sacrifício? É abrir mão. O sacrifício, em parte, no Novo Testamento, isso como um todo, no Antigo Testamento isso era em parte, mas era abrir mão, e aqui eles abrem mão dos seus próprios recursos para que o apóstolo Paulo seja sustentado na obra missionária que ele tem feito. E aqui, no caso da carta aos Filipenses, ele está preso, e ali você não tem uma pensão como nós temos no sistema prisional brasileiro, por exemplo. Se você não tiver comida ali, meu amigo, você vai morrer ali mesmo. Paulo estava aqui numa prisão domiciliar, foi permitido que ele alugasse uma casa para que ele pudesse morar ali, e ele recebia as ofertas da igreja, inclusive é nesta casa que ele inicia uma igreja no Palácio de César entre a guarda pretoriana. Então, aqui é uma forma de demonstração de gratidão. Então, perceba que foi mudando a forma de se lidar com esse tipo de oferta no Novo Testamento, e eles ali expressavam uma gratidão não ao apóstolo Paulo. Muitas igrejas que ofertaram aos apóstolos e aos demais discípulos que viajavam ali pela Ásia e pela Europa, muitas não conheciam. Por exemplo, a igreja em Roma. Haviam duas igrejas em Roma, uma fundada pelo apóstolo Paulo e uma fundada ainda a gente não sabe por quem. A quem Paulo escreve a carta aos romanos. E essa igreja não conhecia Paulo. Paulo se apresenta na carta.
E ainda assim ele diz, olha, eu vou passar aí antes de ir para a Espanha, e aí eu planejo colher algum donativo de vocês, alguma bênção, e também derramar alguma bênção sobre a vida de vocês. Então, era muito comum esse processo de entendimento que fazemos parte da obra. Então, quando nós estamos falando sobre adoração, e o tema, né, da lição de hoje, o título, é justamente Deus instrui seus adoradores, o que nós temos que entender até esse ponto? O povo de Israel era um povo que havia saído do Egito. Ficaram ali 430 anos como escravos. A adoração que eles aprenderam, de fato, era a adoração egípcia. Eles vagam pelo deserto e eles passam ali por Edom, eles passam por Moabe, eles chegam a Canaã. Eles só passam por regiões que adoravam deuses, ou seja, um panteão de deuses, e tinham a sua forma de adoração que normalmente era dada através da relação sexual com sacerdotes e sacerdotisas e sacrifício humano. Esse era o padrão de adoração do Antigo Testamento desses povos que estavam ali em Canaã. Ou seja, não tinha nenhum povo que pudesse ensinar como adorar a Deus. Então, Deus ensina ao povo como deveria ser a adoração a Ele. E isso, quando vai para o Novo Testamento, mantém-se o mesmo processo onde Deus diz como Ele deve ser adorado. Então, nós estamos vendo aqui que não se fica apenas em um culto, em uma aula que você participa, em alguma programação ou em algum evento, mas nós estamos falando de um estilo de vida. Você percebeu que até agora a gente não entrou em celebração. A gente não entrou e nem vamos entrar nessa lição sobre a celebração específica, porque a celebração, como nós já dissemos, do Antigo Testamento é muito diferente da do Novo Testamento e é muito diferente das igrejas cristãs hoje. Porque o pastor Salvi falou isso na aula passada. O culto é a conclusão, a culminação, a junção de tudo, de toda a adoração que você fez durante a semana. Você não deve ir ao culto com fome. Eu estou indo lá com fome da palavra de Deus. Não, querido. A palavra de Deus você tem em casa. Você vai lá para repartir o que você recebeu da palavra de Deus. E era justamente isso que o apóstolo Paulo dava orientação, por exemplo, na carta aos Coríntios. Ou que era dado ali também em Atos capítulo 2. As pessoas iam lá, de acordo com o que diz, tinham sido alimentados em seus lares, para poder repartir com os demais. Então, sim, você vai ouvir da palavra de Deus, mas você não pode querer esperar ser suprido da palavra de Deus com um culto. Pelo contrário. Você vai para suprir os demais. Essa é a reunião da igreja. E isso é o resultado da tua adoração diária, semanal, de 6 dias da semana, que nós aí colocamos no primeiro dia, né, da semana, para juntos estarmos ali adorando, servindo uns aos outros, compartilhando uns com os outros. Por exemplo, isso que a nossa sala está fazendo aqui hoje é maravilhoso. Tem bastante aluno. Cada um aqui está contribuindo com o seu aprendizado, está esclarecendo dúvidas e a aula vai sendo enriquecida. Então, é esse compartilhar que vai transformando esse alimento no alimento, vai aumentando a proporção aqui. É como se cada um estivesse trazendo um pão aqui e agora nós temos uma quantidade bem satisfatória de pão para alimentar muito mais gente, né? Então, é esse repartir, é essa ação que Deus vai fazendo conosco e nos colocando, olha, esse é o padrão de adoração que eu estou colocando para vocês. Vamos avançar aqui. Alguém quer, antes de eu avançar para o último tópico, alguém quer contribuir com mais alguma coisa nessa parte? Levanta a mãozinha. Não? Então vamos avançar. Muito bem. Último aspecto. Eu vou pedir para um dos alunos ler para mim aqui, tem um pouco mais de versículos, tá? Levítico capítulo 8, versículo de 1 a 9, tá? Levítico 8, de 1 a 9. Aqui agora a gente já muda um pouco o cenário. Acabaram os rituais que a gente falaria na aula de hoje,
Mas aqui nós temos agora uma figura diferente surgindo aqui. Então, leia aí, por favor. Levítico 8, do 1 ao 9. Se achou, pode ler. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, as vestes, o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. E reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. E a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. E vestiu-lhe a túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele a estola, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada da estola, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E até o 8? Até o 9. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Muito bem, então, aqui nós temos, enfim, a consagração dos sacerdotes. Até então, tudo que estava sendo dito é a legislação. Deus estava legislando e dizendo a Moisés o que fazer. A partir do capítulo 9, você tem agora um pouco de narrativa. Então, agora, você tem Arão e seus filhos sendo apresentados diante da comunidade de Israel, sendo ungidos. A expressão ungir é ser escolhido. Então, era derramado um óleo na unção e ele era escolhido. Então, isso aqui é o termo que se ouve muito hoje em dia como ungido, unção. É ser escolhido, basicamente isso. E você tem, então, eles sendo escolhidos ali diante de toda a comunidade de Israel para servir ao Senhor. E essa posição, ela foi igualmente transferida em Cristo. Então, nós vamos agora observar o sumo sacerdote. Então, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e versículo 15. Hebreus 4, essa aqui eu faço a leitura e depois alguém deixa aí preparado Romanos 12, 1 e 2, tá bom? Hebreus 4, 14 e 15 diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, você tem agora uma substituição, não tem mais sumo sacerdote. Por isso que você não precisa ir até o pastor, por exemplo, ou qualquer figura clerical, qualquer figura sacerdotal, para confessar os seus pecados. A instrução, por exemplo, que Tiago dá ali no capítulo 5, na carta de Tiago, confessar os pecados uns aos outros, ele está dizendo à comunidade da igreja, certo? E ali, nesse ato de comunhão, de discipulado, então ele está dizendo isso à igreja, e ele ainda diz, para serem curados, não serem perdoados. Que é, muitas vezes, quando você fala a alguém uma luta que você está enfrentando, você abre a possibilidade para Deus te abençoar através daquela pessoa. Então, é nesse sentido, não no sentido de perdão de pecados. O sumo sacerdote, aquele que tomou o lugar de Arão, e ele nem era a segunda ordem de Arão, era a segunda ordem de Melquisedeque, uma figura que aparece no livro de Gênesis, que era sacerdote do Senhor muito antes de Arão, no tempo de Abraão. E ele, então, é que toma este lugar. Só que sabe o que é maravilhoso? O pastor
da sua igreja, eu, pastor Salvi Júnior, ou qualquer outra autoridade, não são as figuras sacerdotais. Então, por exemplo, existe o sumo sacerdote e abaixo existem os sacerdotes. Isso de fato que eram os filhos de Arão. Ainda existe a figura dos sacerdotes. E muitos confundem achando, é o pastor da igreja, é o obreiro, é aquele que está à frente. Não. Isso é um texto que a gente fala constantemente, que a gente já usou muitas vezes esse texto e ele tem que ser relembrado, que é 1 Pedro 2,9. É dito no plural, vocês são sacerdócio real. Aliás, deixa eu ler bonitinho na íntegra para não falar errado, né? Eu já ia misturar, ia bagunçar toda a obra. Diz assim, então. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quem são os sacerdotes hoje? O sacerdote é o Cristiano, o sacerdote é a Cíntia, é o Murilo, é a Emilce, é o Salomvi, é o Valdir, é o Anselmo, é a Ana Paula, é qualquer um que entrega a sua vida a Cristo. Aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele é feito pelo Senhor, ele é feito pelo Pai um sacerdote de si mesmo, aonde agora ele pode se achegar a Deus através do sumo sacerdote. Então, isso é maravilhoso, porque agora no Novo Testamento, você tem estas figuras do Antigo Testamento, mas agora isso de fato é a profecia que se cumpriu ali de Êxodo capítulo 19. Deus desejava formar para si uma nação de sacerdotes, e nós somos uma nação de sacerdotes. E nós agora temos em Cristo o nosso sumo sacerdote. E aí sim, agora entra Romanos. Agora sim, vamos falar desse texto que a gente quer falar desde o começo da aula. Romanos 12, 1 e 2. Então, quem está com ele aberto, pode ler, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem o 2 também. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos aqui esses dois textos, e por que esses textos são tão importantes para nós? O sacrifício que o apóstolo Paulo está rogando, está pedindo, está suplicando que nós façamos, não é, novamente, um sacrifício expiatório. Não é um sacrifício para nos redimir dos pecados, não é um sacrifício para alcançarmos bênção. Tá? Não é para nada disso. Ele diz, olha, ofereça o seu corpo como sacrifício ao Senhor, a Deus, como sacrifício vivo, ou seja, então não é para você matar seu corpo, é um sacrifício vivo, tá bom? Não é para dar uma facada em si mesmo. Santo e agradável. O que é isso, querido? O seu corpo não te pertence mais. O seu corpo pertence ao Senhor. E tudo que envolve o seu corpo. Então, não é só os músculos, os ossos, os órgãos internos. É a sua vontade pertence ao Senhor. Os seus sentimentos pertencem ao Senhor. Os seus desejos pertencem ao Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, se apresente por completo ao Senhor. É o desenvolvimento de Lucas 9, 23, que a gente leu no começo da aula. Ou seja, você deve, de fato, fazer isso de maneira consciente, porque ele diz, este é o seu culto racional. Não é na emoção. Senhor, hoje eu te pertenço, mas amanhã passou a emoção e eu já não pertenço mais. Não é ser movido pela emoção, é entender exatamente o que você está fazendo. E cada aspecto da tua vida você vai colocar diante do Senhor para saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida, para o meu corpo, para a minha mente,
para os meus planos, para a minha família, para tudo que está ao redor e tudo que envolve, tudo que me envolve. Então, nesse ponto, aí ele diz, para que é isso? Aí sim nós temos um para quê. Ele está dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A gente não vai ter esse estudo desse capítulo, mas se você for avançando à frente ali no livro de Levíticos, se eu não me engano, já na altura do capítulo 20, ele vai dizer ali quais seriam as bênçãos de se obedecer a Deus e quais seriam as maldições de se desobedecer a Deus. Deixa eu ver se eu localizo a partir de qual capítulo. A partir, se eu não me engano, do 26. Exato, no capítulo 26, então mais na frente a gente vai ver isso em outro estudo, você vai ver esse processo. O que a Bíblia está dizendo, nos mostrando aqui no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos, é o seguinte: você só consegue experimentar a vontade de Deus se você se oferece e vive como um adorador. Você não vai experimentar a boa, perfeita, e aí ele diz aqui, comprovar. Ou seja, você experimenta e fala, realmente é boa, realmente é agradável, realmente é perfeita. Somente se você estiver disposto a se colocar diante de Deus, como o próprio Jesus diz, tomar a sua própria cruz, negar-se a si mesmo e segui-lo. Não há como experimentar a vontade de Deus na sua vida se não for dessa forma. Não adianta você vir na igreja todos os domingos, ou, quem sabe, todos os dias da semana. Não adianta você consagrar rios de dinheiro como dízimos e como ofertas. Não adiantam os rituais. O que Deus quer é um coração quebrantado e humilde, um coração disposto a ouvir a voz dele e obedecer por amor a ele e, consequentemente, depois por amor ao próximo. Isso, de fato, reflete, sim, de uma maneira totalmente diferente nos cultos que nós prestamos no domingo, às quintas-feiras, ou qualquer outra reunião que nós temos aí durante a semana. Então, é fundamental que a gente entenda que para experimentar a vontade de Deus, nós temos que nos colocar inteiramente na mão dele. Pastor Salvini, pode falar? Só reforçando esta ideia que o pastor acabou de colocar, mas amplificando ela. Ele está falando não adianta para este objetivo. Então eu sei que eu não vou conseguir esse objetivo, eu não vou. Lembre-se de um detalhe. Quando você está indo à casa do Senhor, você está como corpo recebendo a orientação de Deus e adorando a Deus. Então, você vai crescer e nunca perca esta oportunidade. Naqueles dias que você mais vai estar quebrado, sem nenhuma vontade de ir, se você chegar para Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou com um pingo de vontade de estar aqui, mas eu gostaria de sair daqui com a tua voz, Senhor, falando ao meu coração. Provavelmente será até o dia que mais você vai ouvir Deus falando a você e realmente colocando toda aquela sensação, eu te coloco em pé. Você vai sair revigorado da casa de Deus. Porque quando nós nos esvaziamos, Deus tem a possibilidade de nos encher. Muito bem, muito obrigado. E de fato, queridos, a igreja, ela existe justamente para que no momento de fraqueza, nem todos nós estamos fortes o tempo todo. Então, no momento de fraqueza, você tem pessoas ao seu lado que estarão ali literalmente de braços dados, igual uma corrente, para poder te sustentar ali, te fortalecer
e poder edificar você através da palavra de Deus com direção do próprio Espírito Santo, né? Bom, foi isso a aula de hoje. Essa aula ficou mais extensa porque nós tivemos mais participações, o que é uma bênção, né? Então, você que está aí acompanhando conosco online, não deixe de colocar aqui aquilo que você aprendeu nos comentários. Não deixe também de colocar suas dúvidas. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também, e a gente pode esclarecer aí na próxima aula. Quem sabe, se for algo mais simples, a gente esclarece no próprio comentário, mas a gente também traz aí na próxima aula, conversando com os nossos professores, tá bom? A todos os alunos que estiveram conosco nesta noite, muito obrigado pela presença, os professores também, foi uma bênção ter vocês conosco. Deus abençoe o restante da semana, aliás, esse início de semana de vocês. Boa noite, Nós Deus que abençoe a agradecemos. todos. Estou feliz com vocês todos aqui. Amém. Pastor Cristiano, obrigado pelos ensinamentos, obrigado a todos os nossos irmãos e amiguinhos que estão aí nos acompanhando. Boa noite, queridos. Obrigada, pastor, pelo ensinamento. Tchau, tchau.